Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, nós estamos com um probleminha aqui hoje. Hoje a nossa live está acertado para que a nossa live seja com a Bruna Lima, que é digital influencer. A temática que a gente pensou abordar para o dia de hoje, por ser uma sexta-feira e para encerrar essa nossa semana de lives voltadas ao mês Agosto Lilás, a gente pretende falar sobre o poder da maquiagem para a autoestima das mulheres vítimas de doméstica e violência de modo geral. A Bruna, nossa convidada, ela está com um probleminha. Eu não sei se ela vai conseguir acessar. Eu estou aguardando ela encaminhar aqui o pedido de solicitação. Aqui, deixa eu ver se ela conseguiu, mas até agora não. Se ela não conseguir entrar, nós vamos fazer uma dinâmica diferente, tá? Eu vou pedir a vocês opinião aqui. Hoje conseguiu entrar na live, tudo bem, Mauro? Que bom, essa semana a gente teve vários temas, né? Não sei se vocês puderam acompanhar. E aí eu proponho para vocês. Eu quero sim falar dessa questão da maquiagem, embora eu não seja uma expertise no assunto, né? A minha filha entende muito mais do que eu, mas eu gostaria de falar sobre a importância, os aspectos da maquiagem para as mulheres vítimas de violência. Mas se a nossa convidada de fato não conseguir comparecer, que me parece que vai se confirmar isso, eu estava pensando em abrir para vocês e a gente podia trabalhar com perguntas a respeito das lives que foram feitas essa semana ou alguma outra pergunta que vocês queiram falar. O que vocês acham? Pode ser assim? Vamos dar mais alguns minutinhos para ver se a Bruna consegue entrar. E se ela não conseguir, a gente já vai tocando dessa forma. O que vocês acham? Olá, doutora, como vai? Minha empresa aqui em São Paulo, é em São Paulo e no Rio. Estou no trânsito, na Marginal Tietê, voltando para casa, para o Rio. Adoro sua live toda semana, estou em São Paulo, assuntos super legais. Que bom! Tá sem áudio? Quem tá sem áudio? Tá sem áudio ainda? Alguém mais sem áudio? Obrigada. Qual é o seu nome? Eu vejo que você sempre acompanha as lives. O rapaz Cadê você aqui? Expresso Líder, transportadora. Me fala o seu nome. Obrigada, eu agradeço. Eu agradeço a presença. Eu estou muito feliz da participação das mulheres que sempre estão comigo, né? Mas essa semana, especialmente, eu recebi muita mensagem dos homens, seja nas postagens das lives, seja no direct eu recebi. Quem tem meu WhatsApp também me escreveu. E o que eu achei muito interessante é que os homens estão tendo interesse em compreender melhor algumas temáticas que a gente trabalhou. Na segunda-feira, o meu bate-papo com a doutora Renata Krupp, delegada de polícia, nós falamos sobre o trabalho como delegada da doutora Renata e especialmente o trabalho que ela faz com os homens no projeto Homem Sim, Consciente Também, que é aquele projeto voltado à ressignificação da questão familiar, do olhar do homem para a mulher, da mulher para o homem, da questão da convivência sadia, saudável da família, e esse projeto dela que funciona muito bem na região do ABC, né? Bastante gente elogiou a live, o projeto, esse projeto da doutora Renata Krupp, por favor. Esse projeto da doutora Renata Krupp, ele é um projeto de lei, ele já está na Câmara dos Deputados, já passou por votação na primeira CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e se ele entrar como uma diretriz, um projeto que visa ser implementado na Lei Maria da Penha, vai ser muito interessante, né? Na terça-feira, olha quanta gente aqui, vamos lá, obrigado, doutora, tal, vamos vendo aqui, bastante gente, obrigada, pessoal. Opa, aqui, conforme for entrando eu vou vendo. Na terça-feira eu conversei com a Estefânia,
A Estefânia Paulin, a doutora Estefânia Paulin, ela é promotora de justiça da Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica na região de Santo Amaro, aqui em São Paulo. A doutora Estefânia, ela tem um trabalho muito intenso voltado a dano psicológico, a vítimas que sofrem violência psicológica e ficam muito abaladas, enfim. E a doutora Estefânia acabou ficando muito conhecida recentemente porque ela atuou no caso do Neymar com a Nájila. E ela até falou na terça-feira um pouquinho sobre isso, né? Eu até perguntei para ela se aquela questão envolvendo o Neymar e a Nájila era uma questão que a gente podia chamar da síndrome da mulher de Potifar, né? Quem acompanhou a live viu isso. E para quem não sabe o que é a síndrome da mulher de Potifar, eu vou explicar a vocês. A síndrome da mulher de Potifar é o seguinte: Potifar é um personagem bíblico, né? E ele tinha como súdito, como escravo, um homem chamado José. A mulher do Potifar, ela se sentiu atraída pelo José. E certa feita deu em cima dele, queria de todo jeito ter um relacionamento com ele, uma relação com ele. E o José, em fidelidade, em lealdade ao seu patrão, o Potifar, recusou. A mulher do Potifar, muito revoltada em ter sido rejeitada, o que ela fez? Ela se autolesionou, rasgou as próprias roupas e quando o marido chegou em casa, o Potifar, ela falou: foi o José quem fez isso comigo, ele queria me pegar à força. E o José, obviamente, foi hostilizado por todo mundo ali da época, né? Foi demitido, mandado embora, enfim. E essa mulher agiu por vingança, então ela mentiu para toda aquela sociedade, para quê? Para levar vantagem como um ato de represália, porque ela foi rejeitada por um homem. Então veja, a gente fala muito da mulher no polo de vítima, tá? Mas a síndrome da mulher de Potifar vem pondo o homem na condição de vítima. E isso é algo que também acontece, tá? Eu já atuei em alguns casos assim. Na terça-feira, com a doutora Estefânia, a gente não conseguiu aprofundar tanto nesse tema por conta do nosso curto prazo. A gente abordou mais a questão do dano psicológico, do dano emocional na live. Mas como hoje nós tivemos essa intercorrência e a nossa convidada não conseguiu comparecer, eu vou dar uma pincelada em tudo que a gente falou na semana. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da maquiagem na autoestima da mulher, que seria o tema que eu iria debater com a convidada. E depois eu abro para perguntas, ou enfim, se vocês quiserem ir fazendo pergunta, fica à vontade. Deixa eu ver se a minha auxiliar consegue me ajudar. Você tem como acessar, você tá com o seu celular? Então entra na live, aí você vai vendo perguntas e você vai anotando para a mamãe, que tal? Tá. Tudo bem? A minha ajudante, Manuela, quer se apresentar? Dá um oi? Mas fala um oi para todo mundo, fala boa noite. Oi, gente, boa noite. Ela vai me assessorar. Você quer dar uma boa noite também? Então vem. O assessor também. Hoje eu tô fazendo live com os dois aqui. Fala oi, pessoal. A Liana. Olha lá, a madrinha entrou na live. Fala oi, madrinha. Oi, madrinha. Então tá bom. Bom, você anota? Gente, quem quiser mandar pergunta, então já que a nossa convidada não vai conseguir aparecer, vamos fazer dessa forma. Eu vou dar uma pincelada em tudo que a gente tratou na semana. Quem tiver pergunta, faça. E a gente vai debater aqui a questão da importância da maquiagem na autoestima da mulher, tá? Bom, eu vi que alguém falou, eu passei por isso. Eu quero muito abordar essa questão, tá, gente? Que fique claro uma coisa. Deixa só a mamãe se movimentar aqui. Pega um pouquinho de água pra mamãe. Ah, você pegou uma maquiagem pra mim? Ótimo. Que fique claro, gente, uma coisa. É muito comum, não, vamos exagerar. Eu atendi algumas situações onde homens passaram por esse ato de represália de mulheres, tá? No ano de 2008, mais ou menos, eu dava aula num grande cursinho aqui em São Paulo, no GOI, todo mundo sabe que eu fui professora no GOI,
E um aluno me procurou, esse aluno hoje em dia ele é policial civil, eu vou preservá-lo, não vou falar o nome dele, porque hoje em dia ele vive um novo relacionamento, eu tenho contato com ele, com a atual esposa dele, que também foi aluna, eles se encontraram no cursinho e hoje em dia formaram uma família, mas na época, em 2008, ele me procurou, muito desesperado, ele estava na fase oral do concurso, e ele vinha de um relacionamento muito longo já, morava junto com uma moça. E ele foi, conforme ele foi avançando nas etapas do concurso e chegou na prova oral, essa moça ficou muito enciumada pelo fato de ele estar na iminência de ingressar na polícia. E num ato de desespero, porque ela não queria que ele se tornasse policial, ela fez justamente isso. Ela se autolesionou, foi até a corregedoria e noticiou que ele tinha agredido ela, tá? 2008, a gente estava com a Lei Maria da Penha recém-promulgada, tá? Então estava todo mundo muito em cima de aplicar a Lei Maria da Penha, né? E ele estava às vésperas de prestar a prova oral e ele teve essa denúncia. A corregedoria chamou esse candidato, né? Porque ele era um candidato do concurso, e ele passou por uma avaliação, né? Ele foi averiguado. E lá ele explicou, ele falou, imagina, eu nunca bati nela, eu nunca fiz nada. Ela se autolesionou, enfim, e tal. E de fato, a perícia conseguiu comprovar isso. Essa moça, a então namorada dele, convivente dele, ela foi convocada novamente à corregedoria para ser ouvida, e ela foi submetida a exame de corpo de delito, porque ela tinha marcas no rosto. E na perícia foi constatado que o tipo de lesão que ela tinha era uma autolesão e não uma lesão de uma outra pessoa, tá? E isso ajudou, somado ao depoimento do rapaz, somado a relatos que ele tinha de que ela ameaçava ele, de que se ele entrasse na polícia, ele ia fazer isso ou aquilo. Então veja, isso é a síndrome da mulher de Potifar. É aquela mulher que, inconformada com uma rejeição ou inconformada com um não, né, frustrada, ela presta uma notícia mentirosa, de modo que no âmbito criminal, na criminologia a gente fala em síndrome da mulher de Potifar, mas no âmbito criminal, esse homem vítima, ele pode processar essa mulher por denunciação caluniosa ou por falsa comunicação de crime, dependendo da circunstância, né? Em delegacia, eu também já recebi homens agredidos por mulheres. E aí o homem chega muito indignado e fala, poxa doutora, e a lei do João, e a lei do José, por que só tem Lei Maria da Penha? E aí a gente explica, né, que a Lei Maria da Penha, por que ela foi criada, por que a mulher tem uma proteção especial, por que a mulher é vulnerável perante o homem. Porém, existem mulheres agressoras também que praticam todas as formas de violência prevista na Lei Maria da Penha contra os homens. Então, tem mulher que pratica, sim, violência física contra o homem. Tem mulher que pratica violência psicológica contra os homens, que a gente chama de gaslighting. Gaslighting é o dano emocional, é a manipulação. É aquela mulher que chantageia o homem, assim como o homem que chantageia a mulher, fazendo a violência, a pressão psicológica, é gaslighting também, tá? Então tem para os dois lados. Tem mulheres que praticam a violência patrimonial contra um homem, dilapida todo o patrimônio dele por raiva, por ciúmes, por provocação, tá? Então tem os dois aspectos. É que a gente foca muito na questão da violência contra a mulher porque há uma desigualdade, né? Muito mais mulheres são agredidas do que homens. Por isso que a gente tem que chamar atenção para esse olhar. Mas não quer dizer que os homens são todos agressores. É lógico que não. E todas as mulheres são vítimas. Lógico que não. A gente tem que olhar o caso a caso, tá? E aqui alguém falou, abordar o tema do estelionato sentimental, praticado por policial militar. Eu não entendi a colocação praticada por policial militar,
Mas o estelionato sentimental é justamente essa questão que eu estou abordando, que é uma violência psicológica e patrimonial. Não consigo acessar. Tudo bem, eu vou pegando por aqui, não tem problema. Eu vou tentando olhar. A gente vai vendo por aqui. A colega perguntou, eu vi que alguém perguntou do estelionato sentimental. Justamente é essa situação de manipulação, da pessoa desejar manipular o outro para obter vantagem. Pode ser uma vantagem patrimonial, pode ser uma vantagem sentimental. De todo modo, pode ser praticado por homem ou mulher. O sujeito ativo ou passivo pode ser homem ou mulher. Até porque nós temos as relações homo e heterossexuais, né? Então, que fique bem claro isso. Na minha live de quarta-feira, então tudo isso foi gancho da live de terça-feira com a doutora Estefânia Paulini. Na quarta-feira, eu fiz live com a Irina César. A Irina César, ela é socióloga, formada pela USP. Ela é mestre em administração pública, especialista em gênero e relações governamentais. A Irina sempre trabalha na administração pública, trazendo esse olhar empreendedor na questão de gênero. Então, aqui na live, a gente não falou tanto da questão de empreendedorismo feminino, mas é uma questão muito importante e o lance da maquiagem puxa a gente para isso. Eu vou ressaltar. Esse aqui eu respondi. Eu vou ressaltar isso, mas a gente falou bastante na quarta-feira sobre educação sexual nas escolas, né? Diante toda a celeuma, tudo que aconteceu nos últimos dias, envolvendo a menina de 10 anos que engravidou de um parente, do tio, foi abusada durante 4 anos, né? No dia seguinte, nós tivemos um outro fato envolvendo uma menina do Nordeste que era abusada pelo pai, na mesma idade. E no outro dia, nós tivemos um outro fato de uma outra menina de 12 anos abusada pelo avô no Amazonas. Ou seja, abuso sexual tem todo dia. E aí, eu gostaria de repetir alguns dados que a gente repetiu ao longo da semana. No Brasil, 6 meninas entre 10 e 14 anos são submetidas a aborto diariamente. Então vamos lá, no Brasil são realizados 6 abortos, isso que tem registro oficial, de meninas entre 10 e 14 anos, diariamente, né? A cada 20 minutos, uma menor de idade é vítima de abuso sexual. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de agressão. A cada 7 horas acontece um feminicídio. Então, por essas razões, a gente fala tanto da violência contra a mulher, tá? Voltando à questão da educação sexual, que foi o meu papo de quarta-feira com a Irina. Isso daqui Pergunta? Mas tá bom. Tá, aqui. Tá, isso eu vou falar na maquiagem. Tá. Pois guarda ela aí. Então, a educação sexual é muito polêmico o tema. As 2 postagens que eu fiz no meu feed falando sobre educação sexual são 2 postagens extraídas de órgãos que faz pesquisas nesse segmento, Safernet, Unesco, Unicef Brasil, né? E ali a gente traz dados que diz o quê? A Unesco tem um protocolo de recomendação sobre educação sexual que fala que a partir dos 3 anos de idade, a criança já tem noção de compreender o que é o corpo masculino e o corpo feminino. Ou seja, o menino sabe que tem o corpo diferente da menina e vice-versa. E aí, qual é o momento de se falar sobre educação sexual? Obviamente, a educação sexual é um tema que deve ser debatido em família. Cada família, de acordo com a sua cultura, com a sua religiosidade, com o seu entendimento de mundo e a sua forma de abordar a sexualidade, vai lidar com isso dentro da sua casa, com seus pares, com seus filhos, tá?
Porém, o grande problema é que muitas famílias não falam sobre o assunto. E por que que muitas famílias não falam sobre o assunto? Não falam porque é um tabu. É um tabu religioso. A religião não permite. A religião recomenda que se fale sobre sexualidade a partir dos 10, 12 anos, por exemplo, tá? Ou não fala porque tem vergonha de falar sobre sexualidade com os filhos, porque os pais não falaram com eles. São argumentos, mas tem um argumento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O argumento de que muitas famílias não debatem sobre sexualidade em casa porque o abuso acontece em casa. A maioria dos abusos e dos crimes sexuais, eles acontecem dentro de casa. 73% dos casos, o agressor, ele é um abusador conhecido da vítima. 73% dos casos. Quando eu falo em abusador conhecido da vítima, eu estou falando do pai, do padrasto, do tio, do avô, do irmão. Eu atendi um acionamento recentemente, a semana passada. Vocês sabem que eu participo do GRAM, do Grupo de Apoio a Mulheres. E a semana passada eu tive um acionamento pelo GRAM de uma moça de 22 anos de idade, onde ela... Deixa eu só tirar aqui que eu tô recebendo mensagens. Onde ela noticiou que ela, desde os 13 anos de idade, ela tem 22, desde os 13 anos de idade, ela é abusada pelo irmão. E ela disse que ela queria sair da casa, precisava de ajuda para sair da casa, porque ela não tinha forças para lidar, a mãe não conseguia ajudar, porque o irmão era um irmão também violento e tal. Mas ela não queria denunciar. Ela falou: eu não quero a ajuda da senhora como delegada. A senhora tem como me ajudar me encaminhando para um abrigo, me ajudando com atendimento psicológico. E eu venho conversando bastante com ela, um pouquinho por dia, na medida em que ela permite a gente ter essa conversa sobre a questão da denúncia, no sentido da conscientização. Eu falei da mesma forma que o seu irmão há 9 anos abusa de você, é muito provável que ele vai abusar de outra criança da sua família. E você denunciando ele é uma forma de você conseguir evitar que ele faça novas vítimas. E o caminho tem sido esse, mas até agora ele está irredutível. Mas a gente levou ela para o programa de atendimento psicoterápico. Ela está fazendo psicoterapia. Por quê? Porque ela tem baixa autoestima, ela tem síndrome do pânico, ela tem distúrbio alimentar, ela tem uma série de sintomas que ela tem medo. Pensa, ela não consegue dormir direito por conta desses abusos noturnos em casa, tá? Nós vimos um caso recentemente no interior aqui de São Paulo, foi a polícia de São Paulo que apurou, onde a irmã de 9 anos de idade foi abusada, estuprada, não foi abusada só, foi estuprada, não foi só molestada, ela foi estuprada pelo irmão de 19 anos, quando a mãe estava trabalhando. Estava ela e o irmão de 19 anos em casa, o irmão no banheiro pediu para ela trazer papel higiênico. E a menina de 9 anos de idade foi lá, pegou papel higiênico, ele arrastou a menina para dentro do banheiro, trancou a porta e a estuprou. Quando a mãe chegou, percebeu algo diferente, a menina chorando, a menina muito nervosa e tal, o que aconteceu? Ela não contou para a mãe, porque o irmão ameaçou, o agressor ameaça a vítima, obviamente, né? E essa menina contou para um familiar, para um outro familiar, para uma tia. Essa tia não contou para a mãe, levou a menina na delegacia. E a polícia fez o trabalho, e aí sim contaram para a mãe, e a mãe, quando soube, a própria mãe entregou o filho. Falou: se ele fez isso, ele tem que ir para a cadeia. E a própria mãe abriu a casa, franqueou a entrada na casa para que prendesse o filho de 19 anos que tinha estuprado a irmã de 9, tá? De 12, 12 ou 9, perdão. Eu sei que o menino tinha 19 e a menina 9, é isso mesmo.
Então, gente, então tem família que não fala sobre esses temas porque isso acontece em casa. Então não é conveniente falar. É óbvio que quando eu ponho aqui a questão da educação sexual, não é ensinar as crianças a praticar sexo. Claro que não. A criança tem que acompanhar a sua capacidade cognitiva. As aulas sobre educação sexual na escola é de acordo com a idade. Isso é um trabalho feito com psicopedagogos, com psicólogos, com uma equipe multidisciplinar, sexólogos, que vai poder apontar, direcionar qual é o momento adequado para cada idade, conforme orienta a Unesco. Em vários países do mundo, a educação sexual já existe. Até em países mais rigorosos, como a Índia, que tem uma cultura muito diferente da nossa. E isso é muito importante para trazer o quê? Conscientização, conhecimento, a criança não ser levada a erro, não ser induzida a erro, numa troca. Quem tem filho em casa, eu desafio a fazer a pergunta. Oferecer um brinquedo, um doce para a criança e propor algo. Ah, se eu te der esse brinquedo, você deixa eu apertar o seu pipi ou eu colocar a mão no seu genital, na sua perereca, enfim. Pergunta isso para o seu filho. Certamente, dependendo do brinquedo que você tiver na mão, ele vai ficar muito tentado a permitir, porque para ele não há erro. A criança não tem pudor, a criança não sabe o que é certo, o que é errado nesse aspecto sexual. Só vai saber que tem algo errado quando sentir o quê? Dor, sofrimento. Mas se o agressor souber manipular essa criança, vai falar, não, mas calma, vai passar. Não conta pra ninguém, isso é um segredo nosso. Então, a criança, ela fica naquilo. Eu fiz uma live uns meses atrás com a doutora Mariana, que ela é médica legista, trabalha no Pérola Byton da Polícia Civil. Ela fez uma live essa semana, tá na plataforma da Polícia Civil, ela com a doutora Jamila, fizeram uma excelente live pela Polícia Civil, teve 22 mil visualizações a live, ela falando sobre exatamente isso, sobre violência sexual, sobre educação sexual. Então, são pontos que a gente tem que orientar. A questão é a orientação, né? Na medida em que a criança vai avançando a idade, a gente vai respondendo na medida que ela pergunta. Esse papo que o bebê vem da cegonha, que isso não cola. As crianças hoje em dia veem no YouTube. Elas pegam o celular enquanto a gente está trabalhando, elas estão no YouTube. E tem youtuber que fala coisas mais, menos, mesmo que a gente bloqueie lá no Google para criança, não dá, passou, a gente está falando de geração Y, criança índigo. Então a gente tem que sair da caixa, meu povo, e proteger as nossas crianças, é nosso dever, a gente tem dever enquanto pais fazer isso. Porque não é possível, a gente não pode ser hipócrita e permitir os números que nós tivemos o ano passado. O Anuário da Violência de 2018, do IPEA, registrou em 2018 para 2019 51 mil registros de estupros no Brasil. 51 mil. Porém, o estupro é um crime subnotificado. O que é um crime subnotificado? É um crime que as pessoas não denunciam ou denunciam muito pouco, porque elas têm medo, têm vergonha, não querem ser julgadas, acham que a polícia não vai fazer nada, e elas ficam caladas, não denunciam. Isso é subnotificação. É crime que acontece e não é registrado, é o que a gente chama de cifra negra, tá? Quem foi aluno vê que eu falava isso muito nas aulas, tá? Então, a subnotificação do estupro é do que? 10% é registrado. Vamos lá. Se eu falei que nós tivemos 51 mil casos no Brasil registrados e 10% é o que se registra, quantos casos nós tivemos no ano? 500 mil. 500 mil.
E aí eu levo vocês a fazerem a outra conta, a conta que tá lá no várias plataformas e órgãos de pesquisa. 6 estupros, 6 abortos por dia. Multiplica isso por 365 dias. Gente, o número é muito alto. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar. Esse papo que, vai ensinar a transar, eu não quero que a escola ensine isso para o meu filho, pelo amor de Deus, e nem a escola quer ensinar. Não é função da escola isso, é função dos pais. Mas a escola tem um trabalho complementar. A educação sexual é função da família, da escola, do Estado e políticas públicas. Esses 4 agentes de controle social, lembram das aulas? Agentes de controle social, formal e informal, lembram? Olha eles aqui na prática. Eles têm que atuar conjuntamente, certo? Outro ponto, nas escolas, eu fui atrás esses dias aí, do caso da menina que eu fiquei tão revoltada, e eu fui atrás da Lei de Bases e Diretrizes da Educação, tá? Que é uma das plataformas que o MEC trabalha. E tem o Plano Curricular Comum. Não existe uma lei municipal, estadual, federal que fale o que tem que ser aplicado em termos de educação sexual e cultura política. Não fala. Só fica esse negócio da escola sem partido, mas não tem uma diretriz. Pode ir até aqui, pode falar sobre isso ou não pode. Então a escola também fica muito limitada no que fazer, tá? Então precisaria do quê? De políticas públicas nesse sentido. Organizar uma equipe multidisciplinar, ouvir professores, ouvir psicólogos, ouvir os jovens. Educação sexual na fase dos 10, 12, 14 anos previne gravidez na adolescência, previne DST, previne relacionamento precoce. Por quê? Porque muitas vezes os jovens vão se relacionar homo ou heterossexualmente por curiosidade, porque eles olham no YouTube, na internet, em casa não fala, na escola também não. E como é que é esse negócio aí? Foi feita uma pesquisa acho que foi pelo IBGE, eu falei disso com a Irina. Eu que vi disso daí. Eles fizeram a seguinte pergunta para o pessoal do ensino médio. Quantos alunos do 9º ano do ensino médio já tinha tido relação sexual? 27%. Quando eles tiveram relação sexual? Entre o 7º e o 8º ano do ensino médio. E quando eles foram ter educação sexual na escola? No 8º ano do ensino médio. Ou seja, 27% dos jovens já tinham tido a primeira relação sexual, homo ou hétero, antes de ter a aula de educação sexual, de reprodução humana, não é educação sexual, é reprodução humana na disciplina de ciências. E aí? Aí eles fizeram uma outra pesquisa. E os jovens essa pesquisa é da Unesco. Pode ver, se vocês quiserem, eu mando depois link, eu posto nas minhas redes, quem quiser me pede, eu tenho esse link, é da Unesco. A Unesco fez pesquisa com os jovens do mundo inteiro de que tinham recebido educação sexual. O que aconteceu? Mantiveram a primeira relação sexual mais tarde, com 15 anos ou mais, não se relacionaram homossexualmente por curiosidade, não contraíram gravidez na adolescência, gestação precoce, aumentou o uso de preservativo, eles eram conscientes quanto ao uso do preservativo e não contraíram DST, tá? Então, não é uma questão política, não é. A gente não pode deixar esse condão político levar nós. Isso é discurso de direita, isso é discurso de esquerda. Não, isso é discurso social. Isso é discurso social. O artigo 6º da Constituição Federal fala que todo cidadão tem direito social. O que é direito social? Direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, direito à saúde.
A vida é direito fundamental, está no artigo 5º. Então a gente tem que pensar sobre esses prismas, certo? Enfim, tem muitas pesquisas. Na quarta-feira a gente debateu um pouco sobre isso. Na quinta-feira, que foi ontem, eu conversei com a Alessandra Caminha. A Alessandra, ela é psicóloga, especialista em Libras. Eu conheci a Alessandra através do meu trabalho com a comunidade surda. Vocês sabem também que tem uns meses que eu me aproximei da comunidade surda e me apaixonei. Me senti muito mal enquanto ser humano por nunca ter olhado para a comunidade surda, nunca, embora eu tenha uma pessoa surda na minha família, não direto, é indireto, é cunhado da madrinha do meu filho, é cunhado da madrinha do meu filho. Mas é uma pessoa que eu convivo desde que eu sou jovem, desde que eu sou criança. Eu nunca tinha me tocado, percebido a carência de acessibilidade dessas pessoas, principalmente das mulheres na questão da violência doméstica. E foi quando eu fiz uma live para a comunidade surda, me chamaram para fazer a live e eu falei, olha, eu me comunico muito básico, eu sei fazer os sinais básicos para cumprimentar e tal. Como que a gente vai fazer a live? Falou, não, tem um intérprete e tal. Bom, e assim eu cheguei no Conecta, que é o grupo que hoje eu auxilio. E ontem eu tive a felicidade de ser convidada para inaugurar um programa, eu ainda não vou falar o nome, mas a gente vai inaugurar agora em setembro um programa voltado para a comunidade surda. O Conecta tem esse foco, por isso tem esse nome, é Conectando o Mundo à Comunidade Surda com informação. E eu fui convidada para participar de um quadro, ser autora de um quadro no Conecta, e encheu meu coração de felicidade, porque de fato eu me apaixonei pela comunidade surda e estou tentando correr atrás do prejuízo de tudo que eu não fiz a vida inteira, né? E, pois é, ô Carlos, eu vi isso daí, que demitiu os intérpretes, enfim, isso é uma barbárie, isso aí a gente tem que se movimentar para mudar, isso não pode acontecer. E as meninas, eu tinha feito a live numa sexta-feira, quando foi no sábado, chegou para mim o caso da menina lá do interior de São Paulo, de Bauru, o caso Pamela, onde a menina foi agredida pelo namorado, surdo também, que ele, após agredi-la, fez um vídeo falando por que ele bateu nela e por que ela mereceu apanhar. Esse vídeo viralizou, a comunidade surda desesperada em como ajudar, e tinham visto a minha live na sexta-feira, tinha dado muita repercussão essa live, me procuraram, eu deixei meu WhatsApp disponível, me procuraram. E isso foi um sábado à noite e prontamente eu já comecei a fazer meus contatos com o pessoal da polícia e a gente tem que ajudar o pessoal lá do interior de Bauru. Enfim, conseguimos fazer um bom trabalho no sentido de resgatar essa menina, no sentido de conseguir a medida protetiva de aproximação do agressor, no sentido de indiciamento desse agressor, não deu flagrante, mas deu indiciamento e tal. E a Pamela, eu comecei a fazer um trabalho particular com ela, com a família dela, a gente se conversa por WhatsApp, um pouquinho por vídeo, eu tenho ainda muita dificuldade de entender, e comecei a fazer Libras, agora comecei a fazer aula de Libras, até meus filhos se interessaram por isso e também estão arriscando aqui comigo. E aí o caso da Pamela, ela está agora com atendimento psicológico e tal. E o que as meninas da comunidade surda relatam? Que elas não conseguem fazer denúncia. Por quê? Qual que é o número de denúncia para violência doméstica ou violência contra a mulher? Disque 180. Não é? Disque 180? Beleza. Disque 180 ou 190. 190, Polícia Militar, caso de flagrante. 180 é o Disque Violência contra a Mulher. Porém, esse Disque 180 é para ouvintes, assim como o Disque 190. Na plataforma da Polícia Militar, no site da Polícia Militar, até tem um modo de acessibilidade por escrito, e na Polícia Civil também, mas ele não funciona sábado à noite, por exemplo. É igual às DDMs, tirando as que são 24 horas, as outras não funcionam 24 horas, não funciona à noite. E como essa comunidade surda relata o crime?
E aí eu, como policial, falei, verdade, como? Eu falei, tem a delegacia da pessoa portadora de deficiência, que aliás é uma delegacia modelo em São Paulo. Parabéns para todos os colegas que trabalham lá, que fazem um brilhante trabalho, né? É muito digno o trabalho da nossa Polícia Civil na delegacia da pessoa portadora de deficiência, mas não tinha esse acesso, tá? Outra coisa, essa menina, a Pamela, no caso, precisava de atendimento de psicóloga como? Ou em Libras, ou uma psicóloga surda, concordam? Porque ela é surda. A rede de apoio não tem. Só que não é só a rede de apoio lá em Bauru. É toda a rede de apoio. Eu fui procurar para encaminhar, eu liguei na defensoria, não tem. E eu falei, gente, como assim não tem psicóloga em Libras ou surda? Então, olha a ausência do Estado nesse segmento também. E isso também vale para o homem surdo. E se o homem surdo precisa de uma rede de apoio para atendimento psicológico, ele vai aonde? Existe aplicativo em desenvolvimento, existe projeto de lei em andamento, mas nada funcionando. Tá? Então, a questão da Libras é uma questão de inclusão social também. A língua brasileira de sinais é uma língua reconhecida. Não é algo que é... Não, a gente não tem inglês na escola, não tem espanhol, não tem aula de geografia, não tem aula de teatro, tem que ter aula de Libras também, porque o surdo que não é inclusivo, ou ele vai para a escola especial, ele já cresce segregado. O índice de crianças que não se alfabetizam porque não tem Libras em escolas e elas não conseguem acompanhar o estudo tradicional é gigantesco. Então, são questões que a gente tem que passar a olhar. E isso, graças à quarentena e graças às lives que eu passei a fazer e oportunidades que eu tive nesses últimos meses, abriu meus olhos e minha cabeça. E eu tenho trabalhado intensamente em projetos que nem estavam nos meus planos assim, pronto, né? Todo mundo sabe que eu tenho um lado social muito forte, que há 15 anos eu trabalho com a questão social, vulneráveis, minorias, mas eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje para a comunidade surda. Tô vendo que a Thalita tem curso de Libras, parabéns. A Renatinha tá aqui na live, a Renatinha me pediu essa semana, né, Rê? Falou, onde eu posso fazer um curso de Libras? E eu marquei ela no Instagram, no curso lá onde eu tô fazendo. Muito bom, você vai gostar. Eu vi que ele até postou hoje no History uma brincadeirinha. Sabe aquela brincadeirinha do eu já fiz ou nunca fiz? Ao invés da gente falar, eu já fiz, eu nunca fiz, a gente faz em Libras. Eu já ou nunca. Né? Eu nunca, eu já, eu nunca. Depois você entra lá no story dele e vê, ele tá fazendo isso. Então, gente, são esses olhos que o nosso mundo precisa ter, tá? Em Bauru é na USP. Então, a USP de Bauru é um espetáculo, né? Eu tenho colegas que fizeram mestrado na USP de Bauru, é um espetáculo. A USP de modo geral, mas em Bauru é muito forte esse segmento da psicologia, enfim. Gente, aí eu tô olhando o tempo aqui, eu engatei falar, né? Bom, vamos falar um pouquinho do poder da maquiagem. Pessoal, o João até pegou aqui a sombra pra mim, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita habilidade manual, né? Eu nunca fui muito ligada em maquiagem. Deixa eu pegar a caixinha da Manu. Posso pegar emprestado? Olha, a Manuela, ela sempre gostou. Olha a maleta dela, que gracinha. Eu comprei essa maletinha pra ela, porque ela tinha me pedido já há algum tempo. Olha que bonitinho. Essa maleta é dela, não é minha. Eu não tenho maleta, porque eu não tenho habilidade. Olha a minha bolsinha de maquiagem. Minha bolsinha é isso aqui. Eu tenho um rímel, uma sombra. Eu acho lindo aquele pretinho em cima dos olhos, aquele que passa risquinho. É delineador, mas eu não sei passar. Eu borro todo o meu rosto com aquilo. Pareço um palhaço. Né, filho? Não sei. Você adora, né, Rê? A Rê fica muito bonita maquiada. Eu não sei fazer. E eu também não tenho muita paciência, né?
Então eu passo sempre o batonzinho básico, se eu passo base no meu rosto, eu me meleco inteiro, enfim. Hoje em dia que tem filtro no celular, eu adoro, eu meto um filtro ali que tem até o gatinho nos olhos e vou. É bem comum as pessoas me encontrarem sem maquiagem, de cabelo preso. Hoje eu fiz escova, eu fui para uma reunião à tarde, eu dei um tapa na juba, né? Fiz escova, eu gosto do meu cabelo com escova, mas eu também não sei fazer, eu sei fazer chapinha. Mas enfim, a minha filha já gosta, a minha filha vê tutorial, ela assiste, ela aprende, eu tenho que brigar para ela não ficar se pintando, porque ela é menina, ela é criança, ela não pode ficar, né, a pele toda danada com maquiagem tão jovem que ela tem 10 anos. Mas a maquiagem vai além de tudo isso. A força que a maquiagem representa para a mulher, eu penso que deva ser como a barba para o homem, o bigode, um cabelo, ou a careca, porque os homens que são carecas, eles gostam de ser carecas, e eles estão lá sempre com a maquininha ou com a gilete. Tem uma representatividade, por quê? Porque o primeiro esquadro que a gente olha de alguém é o rosto. Embora a gente tenha uma preocupação muito grande com o nosso corpo, né? Ô Anderson, você chegou agora, meu filho, você tá perguntando qual é o tema? Bom, o tema hoje foi todos, é uma salada mista, viu? Foi uma salada mista, o Anderson, é melhor assim. A nossa convidada furou, Anderson. A nossa convidada não pôde vir. E aí, né, como uma boa improvisadora, eu tô fazendo uma retrospectiva das lives da semana. E agora, o tema que seria hoje seria maquiagem, o poder da maquiagem na autoestima. E eu cheguei nela, mas não vai embora não, Anderson, não vai embora, porque eu não vou falar só de batom, eu vou além disso, tá? Mas depois, se você quiser assistir no IGTV, a gente falou de bastante coisa. Então, o primeiro esquadro que a gente observa, e se eu olhar o rostinho de vocês aqui nas fotinhos, a gente vê o rosto. Então, para o homem é importante a barba, o bigode, a careca, e para a mulher é importante a maquiagem, até porque a natureza não é muito generosa com as mulheres, né? A mulher tem mais olheira que homem, as manchas na pele da mulher aparecem mais que homem, a fisiologia hormonal da mulher não é das melhores, né? Acho que na fila ali a gente passou meia vez. Os homens, por conta da testosterona, eles têm uma qualidade melhor de pele e tal. A maquiagem, ela vai muito além de tudo isso. Por quê? Porque ela trabalha a identidade da pessoa. A identidade. Mesmo eu, que não tenho esse apego com a maquiagem e não sei me maquiar, né? Eu não saio de casa sem o batonzinho e o lapisinho no olho, porque parece que eu estou com cara de doente, né? E a relação da maquiagem com a mulher vítima de violência, ela é muito forte. Por quê? Porque quando a mulher é vítima de violência, a primeira coisa que acontece com ela é a perda da autoestima. Seja uma violência gritante, latente, aquela mulher que toma porrada e chega arrebentada na delegacia, com o olho roxo e não é sombra, é hematoma de porrada. Seja aquela mulher que sofre uma violência velada, violência psicológica, o estelionato sentimental, como a gente estava falando aqui também, aquela violência calada, invisível, e ela perde o tesão das coisas, desculpa a palavra, ela perde, ela fala, quer saber? E ela já não lava o cabelo, ela já não arruma o seu visual, e isso é um indício, é um sinal de que algo está errado. Principalmente se essa mulher for uma mocinha, uma jovem, que tá ali na flor da idade, louca para estrear a caixa de maquiagem, e ela não quer, ela quer se esconder. Ela não quer passar nada de maquiagem, porque ela não quer que ninguém veja ela bonita, ela não quer ser atrativa para ninguém. Por quê? Porque ela é uma vítima de violência, certamente. Seja uma violência de bullying, seja uma violência de cyberbullying, seja uma violência sexual, um abuso dentro de casa, seja uma violência doméstica, tá? Então a gente tem que ter esse olhar. Estudos foram feitos em vários segmentos.
com mulheres com depressão, sem depressão, vítima de violência doméstica ou não, com a relação com a maquiagem. Em todas perceberam que se maquiar melhora a autoestima. A mulher que é vítima de violência doméstica e foi na delegacia, fez o BO e foi submetida a uma terapia de maquiagem, um dia de beleza. Só que ao invés de ser um dia, toda semana ela vai lá se maquiar. Ao invés de ela fazer terapia, ela vai lá aprender a se maquiar. Ou vai lá e alguém faz uma maquiagem nela. Ela passou a recuperar a autoestima, a se sentir melhor, mais autoconfiante para lidar com problemas domésticos, para lidar com problemas no trabalho. Mulheres que se maquiaram e se sentiram mais ali fortes, poderosas, souberam enfrentar chefes que abusavam psicologicamente, assédio moral de funcionárias. Olha que interessantíssimo. A Polícia Civil de Vitória fez um estudo com mulheres vítimas de violência doméstica durante 2 meses. Um ciclo de trabalho de automaquiagem, tanto para elas ganharem essa estima, essa recuperação da estima, quanto para elas poderem trabalhar, maquiar outras mulheres, ter o próprio dinheiro, autonomia financeira e, se quiser, separar do agressor, que esse é um grande problema também, nos separa por dependência econômica. E não é que deu certo? Juntaram nos autos do inquérito a recuperação dessas mulheres. Eu, quando estava na DDM, na terceira DDM, a gente tinha alguns projetos nesse sentido. Um com gastronomia, ensinar as mulheres a fazer congelado, brigadeiro, comida rápida, que ela consegue investir pouco tempo de trabalho, pouco tempo de dinheiro, investimento de dinheiro, e ela consegue vender facilmente, todo mundo compra brigadeiro, não é isso? E ela consegue ter autonomia financeira. E a gente queria fazer um também com maquiagem, mas aí eu acabei saindo da DDM, indo para um outro desafio na diretoria e a gente não conseguiu dar sequência nesse trabalho. Mas eu tenho esse projeto engavetado aqui para fazer com as meninas. Tem esse lance. Então, a maquiagem, ela entra nesse aspecto para recuperar vítimas de violência, para fortalecer a imagem e identidade da mulher, para ajudar a mulher a tomar decisões, para ajudar a mulher a ser empreendedora e desenvolver a sua autonomia financeira e para curar depressão. Ao invés de tomar Rivotril, vai lá e mete um batom vermelho, um salto alto e anda em casa mesmo. Porque se deixar, na quarentena a gente fica de pijama o dia inteiro. E isso faz mal para nós também, para nossa estima, para quem nos vê, né? A gente está passando por um período muito difícil, né? Então é importante essa troca, essa questão do empoderamento através da maquiagem. As cores têm muita relevância também. Tem um trabalho bem interessante feito com cores, cor de roupa. É diferente, você tá com a roupa preta, com a roupa roxa, com a roupa rosa. Isso tem bastante a ver e ajuda essas vítimas a serem tratadas de violências, né? Na Polícia Civil, nós temos um projeto para tomada de depoimento de mulheres vítimas de violência, chamada Sala Lilás. A própria Delegacia Geral, nosso tempo está acabando já, a própria Delegacia Geral, ela implantou isso na Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Sala Lilás. Por que a Sala é lilás? Por que o mês é chamado Agosto Lilás e não rosa? Porque a cor lilás tem uma representatividade. A cor lilás, ela é uma cor muito ligada à espiritualidade, não religião, espiritualidade, ao equilíbrio, à tranquilidade. Quando a gente vai ouvir uma criança, por exemplo, colocá-la numa sala lilás, seja ela um menino ou uma menina, e ela tá lá numa sala lilás, com brinquedos lúdicos, com jogos educativos, e você senta no chão para ficar como ela e começa a conversar sobre alguns assuntos que envolva o trauma que ela vive, o próprio ambiente da sala lilás traz aquele relaxamento emocional.
traz aquela paz, aquele equilíbrio. E não é na primeira vez que a criança conversa, mas depois, na outra, é possível isso acontecer, né? E a gente tem excelentes resultados nesse aspecto, tá? Então, gente, veja só como algo que parece que é superficial é importante, né? E traz um certo empoderamento para todos os padrões de mulheres, todas as idades. Tem trabalhos feitos com mulheres idosas envolvendo a maquiagem. Tem trabalhos feitos nas penitenciárias envolvendo maquiagem. Na penitenciária, a mulher que está lá cumprindo pena, isso também é um assunto polêmico, mas eu vou falar. Essa semana eu já falei de tanto assunto polêmico, eu só tenho mais 2 minutos. As mulheres na penitenciária, elas são tratadas como homens. Elas não têm absorvente, elas não têm creme de cabelo, elas não têm uma escova adequada. Ah, mas elas são presas, dane-se. Elas são presas, custodiadas pelo Estado. O Estado tem o dever legal na recuperação e ressocialização daquelas mulheres. A gente não vive num país que defende e que pune com a prisão perpétua. Ela está ali para se recuperar, se ressocializar. E o Estado tem que prover certas garantias de dignidade da pessoa humana. Absorvente é dignidade da pessoa humana. Só que a questão da menstruação é um tabu. É um tabu porque ela não é falada na escola. Então a menina que menstrua aos 9 anos não consegue comentar em casa, não dá para falar na escola. É um mito. Tem uma cidade no interior do Maranhão, que foi feita uma pesquisa, acho que é Xodó o nome da cidade, acho que é esse nome. Eles vivem um tabu da menstruação ali, ninguém fala. Homem nem conversa com mulher menstruada. Vocês acham que isso é levado para a escola? Não. E muitas vezes as meninas engravidam, porque elas nem sabem que, né, não tem essa relação. Na penitenciária, as presas não recebem absorvente. Por quê? Porque elas são presas, elas são detentas, dane-se. Dobra ali, dobra papel, dobra lençol e faz de absorvente. Isso não é dignidade da pessoa humana. A gente não recupera nem ressocializa ninguém assim. E fizeram um trabalho, o Instituto Avon faz um trabalho muito interessante, Instituto Natura, Avon, nesse sentido, com presas, com idosas, com mulheres vítimas de violência doméstica, tudo através da maquiagem. E levaram nos presídios creme de cabelo, formas de pente e escova para cabelo liso, para cabelo crespo, maquiagem para pele negra, pele preta, pele branca. E isso trouxe muita harmonia ali dentro do presídio. Isso trouxe um ânimo para as presas, que elas passaram a conviver melhor. Isso diminui índice de suicídio. Então, e uma coisa tão básica que é, né, a simples maquiagem aqui que a gente está falando. Então veja, todos os assuntos que a gente trouxe, 20 segundos eu tenho, deixa eu ser breve. Todos os assuntos que a gente trouxe essa semana, a gente viu que a complexidade é muito maior do que a gente tem ali na chamada. Então, o recado que eu quero deixar para vocês nessa sexta-feira é para a gente abrir a nossa cabeça e ver que nem tudo é só aquele tema que a gente vê. A gente tem que abrir, expandir e crescer. Um beijo, muito obrigada.